Às vezes pensamos que só o homem moderno tem a capacidade de construir obras magníficas, que conseguem tirar o fôlego com apenas um olhar. Mas desde muito cedo, o homem usa do seu conhecimento para criar grandiosas obras, que superam até mesmo as feitas hoje. Com construções tão precisas e gigantescas que deixam cientistas sem respostas de como foi possível a sua construção. Sejam elas criadas para a adoração de deuses como templos, em homenagem a grandes reis, ou até mesmo para o lazer. E, no vídeo de hoje, você terá um vislumbre de como eram essas gigantescas construções. Iremos falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Mausoléu de Halicarnasso. Um mausoléu é um monumento funerário que geralmente apresenta grandes proporções. A maioria dos mausoléus são construídos para armazenar corpos de pessoas, de famílias de destaque social ou celebridades. E um desses mausoléus foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O mausoléu de Halicarnasso foi uma das gigantescas construções feitas para abrigar o túmulo do rei Mausou, na Turquia. O rei Mausou reinou de 370 a.C. a 353 a.C. Ao longo do seu reinado, a cidade de Halicarnasso conheceu grande desenvolvimento em obras, a construção de edifícios públicos e também realizou-se a construção de uma extensa muralha para proteger a cidade. E quando o rei Mausou faleceu, sua então esposa e também irmã começou a construção de uma admirável tumba. A rainha Artemisa não economizou recursos para a construção do edifício. Mandou trazer da Grécia os artistas mais talentosos, incluindo aqueles que participaram de algum modo na construção do templo de Ártemis em Éfeso, além de escultores famosos e vários artesãos. A obra levou 10 anos para ser concluída, fruto do trabalho de aproximadamente 30 mil homens, mas a rainha Artemisa II faleceu antes e nem chegou a ver o mausoléu concluído. A construção, em forma retangular, tinha 50 metros de altura e era incrivelmente decorada com esculturas de estátuas de bronze. No topo da pirâmide havia uma carruagem de mármore puxada por 4 cavalos, guiada pelo rei e pela rainha. A base do edifício era de mármore e bronze, com revestimento de ouro. O interior do mausoléu contava com um pátio fechado, onde se localizava a tumba propriamente dita, em uma plataforma. A escada que levava a essa plataforma era ladeada por estátuas de leões de pedras. Guerreiros, também de pedras, guardavam a tumba, em cada canto do pátio. A tumba era feita de mármore e exibia em suas laterais a batalha dos centauros com laptais, de um lado, e gregos em luta com Amazonas, de outro lado. Entre cada coluna do templo havia também uma estátua, mas as principais estátuas eram as de Mausou e Artemisia II. O mausoléu permaneceu acima das ruínas da cidade por uns 16 séculos. Então, uma série de terremotos destruiu as colunas e derrubou a biga de pedra. Em 1404, apenas a base natural do mausoléu ainda era reconhecível. No século XV, os hospitalários invadiram a região e construíram um maciço castelo. Quando eles decidiram fortificá-lo em 1494, usaram as pedras do mausoléu. Em 1522, rumores de uma invasão turca fizeram com que os cruzados reforçassem o castelo de Halicarnasso. Muito do restante da tumba foi desmanchado e usado nas muralhas do castelo. O Templo de Zeus. Se vamos falar sobre a estátua de Zeus, vamos primeiro entender quem foi Zeus. Zeus foi a principal divindade da religiosidade da Grécia Antiga, sendo o deus dos céus, do raio e do trovão. Zeus era o deus mais poderoso do panteão grego, governando homens e deuses do Monte Olimpo. Zeus era tido como deus rigoroso, que punia severamente aqueles que tentassem enganá-lo, ou que cometessem atos que ele considerasse incorretos. Zeus era casado com Hera, deusa das mulheres, do casamento, da família e dos nascimentos. Apesar disso, ele teve diversos casos extraconjugais, o que causava fúria e ciúme de Hera, que o vigiava constantemente e punia aquelas que se envolviam com ele. Zeus era o filho de 2 titãs, Cronos e Reia. Cronos regia o universo, e havia recebido a profecia de que um dia um de seus filhos o destronaria, assim como ele havia feito com seu próprio pai, Urano. Essa profecia fez com que Cronos devorasse todos os seus filhos que teve com sua esposa. No nascimento de Zeus, Reia enganou o próprio marido, entregando uma pedra com roupa de bebê para que Cronos a devorasse. Zeus foi enviado para Creta, onde foi criado por Gaia ou por ninfas que moravam nessa ilha, de acordo com as diferentes versões do mito. Quando adulto, ele retornou para resgatar seus irmãos. Zeus fez seu pai vomitar aqueles que havia devorado, e assim, Hestia, Deméter, Eris, Hades e Poseidon foram libertados. Apesar de terem sido devorados, eles sobreviveram, pois eram imortais. O templo de Zeus era um antigo templo grego localizado na cidade de Olímpia, Grécia, dedicado ao deus Zeus. O templo, construído no segundo quarto do século V, era o próprio modelo do templo grego clássico, completamente desenvolvido na ordem dórica. A estátua de Zeus, em Olímpia, era uma figura sentada gigante. Seu tamanho era entre 12 a 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares. Feita pelo escultor grego Fídias por volta de 435 a.C., Fídias esculpiu Zeus sentado num trono.
Ele esculpiu a estátua com material de joalheiro. Na mão direita levava a estatueta de Nícice, deusa da vitória, na esquerda, uma esfera sobre a qual se debruçava uma águia. Supõe-se que, como representações de outros artistas, o Zeus de Fídias também mostrasse o senho franzido. A lenda dizia que quando Zeus franzia a fronte, o Olimpo todo tremia. A escultura tinha placas de marfim e painéis de ouro, sobre uma estrutura de madeira, que representava o deus Zeus sentado em um trono de madeira de cedro, ornamentado com ébano, marfim, ouro e pedras preciosas. Ela foi perdida e destruída durante o século V, sem nenhuma cópia, sendo que seus detalhes e formas só são conhecidos apenas através de antigas descrições e representações gregas em moedas. O farol de Alexandria. O farol de Alexandria foi construído para servir de referencial para os navegantes na Ilha de Faros, para servir de entrada no porto e informar os navegantes da proximidade das terras. Ptolomeu mandou construir o farol de Alexandria. Este tinha lugar na Ilha de Faros e, por causa do nome da ilha, todas as construções até hoje, com o mesmo objetivo, são chamadas de farol. O encarregado da construção, em 280 a.C., foi o arquiteto grego Sóstrato, de Cinédo. Após finalizar a obra, a grandeza do farol chamou a atenção de todos. O farol de Alexandria tinha cerca de 130 metros de altura. Estabelecia-se sobre uma base quadrada, a qual era superada por uma torre octogonal de mármore. Acima desta torre ficava o elemento fundamental para o farol, uma chama que ficava acesa constantemente. Havia ainda no topo do farol uma estátua de Poseidon, figura da mitologia grega, responsável pelos mares. O farol foi construído utilizando-se pedra de granito clara, com revestimento de mármore e calcário. Sua beleza clara era notável, uma viga reforçada com chumbo derretido e uma forma arcaica de cimento baseada na mistura de resina com calcário uniam os blocos de pedra da construção. Na parte referente à chama, o ambiente era tomado por espelhos e acredita-se que também chumbo, servindo para refletir a luz. O brilho da chama poderia ser visto a 50 km de distância. A bela e gigantesca construção foi durante muito tempo a estrutura mais alta feita pelos homens. Entretanto, no século XIV, em 1375, um forte terremoto atingiu a ilha de Faros e destruiu o farol. Mais tarde, em 1480, as pedras que restaram da construção original foram utilizadas na construção de um forte, edifício que permanece até hoje no lugar do farol de Alexandria. O Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis, localizado em Éfeso, era o maior templo grego do mundo antigo, e durante muito tempo o mais significativo feito pela civilização grega. Construído para a deusa grega Ártemis, da caça e dos animais selvagens, foi construído no século VI a.C., no porto mais rico da Ásia Menor, pelo arquiteto grego cretense Quersifrão e por seu filho Metagênesis. O Templo de Ártemis ficava localizado perto da cidade antiga de Éfeso. Atualmente o local encontra-se na periferia da cidade moderna de Selçuk. O templo possuía 115 metros de comprimento e 46 metros de largura, supostamente o primeiro templo grego construído de mármore. Suas colunas perimetrais tinham cerca de 13 metros de altura, mas em 356 a.C., o templo foi destruído por um incêndio provocado por um homem que atirou fogo às vigas de madeira do telhado. Esse homem procurava fama, então os efésios condenaram o autor à morte e proibiram alguém de mencionar seu nome. Uma curiosidade que na tradição histórica grega e romana, a destruição do templo coincidiu com o nascimento de Alexandre, entre 20 e 21 de julho de 356 a.C. A deusa Ártemis estava muito preocupada com o nascimento de Alexandre, para salvar o seu templo das chamas. O Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes foi uma grande estátua construída na Grécia Antiga, próximo do mar Mediterrâneo. O escultor Cáris de Lidos demorou mais de 10 anos para concluir o monumento. Iniciou em 292 a.C. e só conseguiu terminar em 280 a.C. Com 30 metros de altura e cerca de 70 toneladas de peso, a estátua servia como porta de entrada para a ilha de Rhodes e representava o deus Sol Hélio. Segundo alguns historiadores, as pernas do colosso ligavam as margens do canal. Em uma das mãos do colosso havia um farol que servia para iluminar as embarcações noturnas. Apesar de ser uma bela obra, o Colosso de Rhodes só durou 55 anos. Um terremoto de grande escala acabou arremessando a estátua no fundo do mar, sem condições de reerguê-la. Os gregos acabaram esquecendo-a. Ela só foi redescoberta no século VII, quando os árabes invadiram o território e decidiram vendê-la, como sucata. Para locomover a gigantesca estátua, foram necessários mais de 900 camelos. O monumento foi construído em homenagem à retirada das tropas de Demétrio, que herdou de Alexandre, parte da Grécia. O imperador macedônio
queria conquistar o local, mas acabou sendo expulso. Os armamentos abandonados pelos macedônios serviram para completar a estrutura da estátua. Dizem alguns especialistas que, após a conclusão da obra, Cádiz ficou decepcionado com a falta de reconhecimento do público de sua estátua e acabou se suicidando de tanto desgosto. Planeja-se fazer uma reconstrução do Colosso de Rhodes com até 100 metros de altura. Ainda não se sabe quando ela será concluída, mas há uma estimativa de que seu custo esteja em 200 milhões de euros. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia são das 7 maravilhas do mundo antigo, e, talvez, uma das maravilhas relatadas sobre a qual mente se sabe. Tradicionalmente, acredita-se que tenha sido construído na antiga cidade da Babilônia, próximo de onde atualmente se localiza a cidade de Hila, no Iraque. Nas obras de Joséfo, encontram-se citações ao sacerdote babilônico Beroso, que teria escrito em aproximadamente 290 anos antes de Cristo, que os Jardins Suspensos eram obra do rei neobabilônico Nabucodonosor II, que governou entre 605 e 562 a.C. Não há textos babilônicos existentes que mencionem os Jardins Suspensos, e tampouco foram encontradas evidências arqueológicas na Babilônia que comprovassem sua existência. Em virtude da falta de evidências, tem sido sugerido que os Jardins Suspensos da Babilônia são puramente míticos, e que as descrições encontradas nos escritos gregos e romanos antigos, incluindo Estrabão, Diodoro, Sículo e Quinto Curcio Rufo, representam apenas um ideal romântico de um jardim oriental. Se ele de fato existiu, foi destruído em algum momento do século I. Alternativamente, o jardim original pode ter sido, na verdade, um bem documentado que o rei assírio Senaqueribe, entre 704 e 681 a.C., construiu em sua capital, Nínive, sobre o rio Tigre, próximo à cidade de Mossul. Para preservar a beleza dos jardins suspensos, escravos mantinham um sistema de roldames e baldes para encher as cascatas e piscinas, distribuindo toda a irrigação para a superfície do local. Cada superfície era adornada com jardins botânicos, que continham inúmeras árvores frutíferas, esculturas dos deuses cultuados pelos acádios e cascatas, situadas em uma planície retangular. Alguns documentos antigos dizem que os jardins davam acesso ao palácio do rei Nabucodonosor, que havia mandado construí-lo para satisfazer as vontades de sua esposa preferida, Mithras. Ela dizia que sentia saudade dos campos e das florestas de sua terra natal. As Pirâmides de Gizé. O Antigo Egito sempre foi um lugar cheio de segredos e mistérios. É realmente impressionante como as pessoas dessa época, mesmo sem muitos recursos, conseguiam fazer coisas absurdas que até hoje intrigam os historiadores. Então não poderíamos deixar de falar sobre as pirâmides de Gizé. Construções essas que por milhares de anos se mantêm de pé até os dias de hoje. As pirâmides do Egito foram construídas para ser os túmulos de grandes faraós, um lugar para guardar seus corpos e suas riquezas. Elas começaram a ser construídas entre 2630 a 2181 anos antes de Cristo. E hoje existem cerca de 123 pirâmides catalogadas só no Egito, e as 3 mais famosas são as de Quéops, Khafre e Miquerinos, mais conhecidas como Pirâmide de Gizé. A pirâmide de Quéops mantém uma coleção limitada de carcaças de pedras em sua base. Essas pedras de revestimento eram feitas de pedra calcariana branca, fina e extraída a partir da cordilheira de Mucatã, próxima ao local. Pouco se sabe a respeito do rei Quéops. As lendas dizem que ele era um tirano, fazendo do seu povo escravo para a realização do trabalho. É possível, porém, que os egípcios comuns considerassem uma honra e um dever religioso trabalhar na Grande Pirâmide. Além disso, a maior parte do trabalho na pirâmide ocorreu durante os 4 meses do ano, quando o rio Nilo estava inundado, e não havia trabalho para ser feito nas fazendas. Alguns registros mostram que as pessoas que trabalhavam nas pirâmides foram pagas com cerveja. A pirâmide de Khafre parece ser maior que a adjacente pirâmide de Quéops, em virtude da sua localização mais elevada, e pelo ângulo de inclinação da construção ser mais íngreme. A pirâmide é de fato menor em altura e volume.